Graça e paz, bem-vindo à nossa segunda aula de homilética aqui no Centec PNL. Na aula passada, nós tratamos e vimos alguns aspectos conceituais importantes, né, da homilética, e vimos também a estrutura do sermão, a importância dessa estrutura para que possamos realmente pregar um bom sermão e sermos eficientes no nosso objetivo de transmitir a verdade de Deus. Na aula de hoje, nós vamos seguir falando um pouco da estrutura do sermão. Qual é o objetivo do sermão bíblico? Como nós dissemos na aula anterior, quando eu vou pregar, eu tenho um objetivo, e esse objetivo ele precisa estar bem claro para mim que vou pregar, não precisa estar no esboço, não precisa ser dito para as pessoas que estão ouvindo, mas precisa estar claro para a pessoa que está pregando. A partir do momento em que o pregador se coloca à frente do púlpito, ele deve ter clareza sobre o que espera alcançar no final do sermão bíblico. O pregador, muitas vezes, quando não sabe para onde vai e não tem um propósito definido, costuma sair do púlpito frustrado. Determinar o propósito do sermão bíblico é um fator muito importante na preparação de um sermão. Ao determinar o objetivo do sermão bíblico, há dois tipos de propósito que devem ser levados em conta. Primeiro, o objetivo geral, é o objetivo de qualquer sermão bíblico, mas visto de uma perspectiva geral. O propósito geral pode ser alcançado com vários propósitos específicos diferentes. Determinar o propósito do sermão bíblico traz grandes benefícios tanto para o próprio pregador quanto para a sua congregação. Então, eu devo definir um objetivo, um propósito para cada pregação que eu vou fazer. E por que isso? Porque isso vai constituir uma lembrança oportuna para o pregador de que o seu sermão é um meio e não um fim. É uma ferramenta que deve ser adaptada a um fim. Sabendo disso, isso nos liberta, da loucura da ostentação por causa da excelência do nosso sermão. Segundo, adverte contra o crime de ser negligente na preparação do nosso sermão ou de sermões bíblicos. Segundo, constitui um guia indispensável na preparação do sermão bíblico. O propósito ou o objetivo governa a escolha da passagem bíblica, influencia a formulação do tema do sermão, indica quais materiais de elaboração são necessários e quais não são, aconselha a melhor ordem para a divisão do plano do sermão e determina a forma como o sermão deve ser conhecido. Alguns objetivos gerais. O objetivo geral, por exemplo, pode ser um sermão evangelístico, é o sermão com o propósito de persuadir os não convertidos, os incrédulos, a crerem em Cristo como seu Salvador pessoal. Um sermão doutrinal, é o sermão com o propósito de educar seus ouvintes em discípulos, conscientizando-os do significado das grandes verdades da fé cristã e indicando como essas têm aplicação prática na vida cotidiana. Um sermão devocional é o sermão com o propósito de expressão de adoração e devoção a Deus. Esse tipo de sermão bíblico tem a finalidade de intensificar nos crentes o sentimento de devoção amorosa a Deus, orientá-los na exposição adequada da adoração que Deus merece. Um sermão de consagração. Esse tipo de sermão tem como objetivo encorajar os crentes a dedicarem seus talentos, dons e serviços ao Senhor. Então, esse é o objetivo geral. Eu vou pregar, eu vou pensar, meu sermão vai ser um sermão evangelístico, um sermão doutrinário, um sermão devocional, um sermão de consagração. Qual vai ser? Qual o estilo? Qual o propósito daquilo que eu vou falar? E aí, em cima disso, eu vou estabelecer o meu objetivo específico dentro desse sermão. Para atingir o objetivo do propósito geral, devemos definir um propósito específico para o sermão.
O propósito específico é uma aplicação particular do respectivo propósito geral do sermão. É o objetivo específico do sermão que queremos alcançar com ele. Definir efetivamente o que queremos alcançar para desenvolver, então, um plano, que é a estrutura do sermão. Um bom objetivo específico deve ser vital. O propósito específico do sermão bíblico não deve ser trivial, mas importante para a vida diária e para a vida eterna. Deve ser relevante, deve ser apropriado para o público, isto é, oportuno, útil para as suas necessidades espirituais atuais mais urgentes. Terceiro, deve haver unidade, um propósito específico por sermão bíblico, não vários. É o que nós já falamos na aula número 1. Quando eu vou pregar, eu vou elaborar um sermão, eu tenho um único objetivo, eu vou responder a uma única pergunta que foi feita à tese. Então, precisa ter unidade. Deve ter clareza, deve ser definido com exatidão. É importante ter um propósito num sermão. Não tê-lo é pregar por pregar, é não saber aonde vai chegar. O objetivo vai nos dizer aonde nós queremos chegar. E aí, com esse objetivo, quando eu sei qual é o meu destino, qual é o meu ponto de chegada, eu vou traçar o caminho para chegar neste local. E aí, vamos agora à estrutura do sermão. Vamos destrinchar isso, nos aprofundar em cada uma dessas partes. Começando, obviamente, pelo tema ou título do sermão. Tema e título. Eu tenho um tema, o tema é uma coisa, e o título é outra coisa. Então, por exemplo, meu tema é salvação. Qual vai ser o título que eu vou colocar? A necessidade da salvação, o homem precisa de salvação, criado para ser salvo, etc. Eu tenho um tema e, a partir desse tema, eu crio um título. E como nós já dissemos em outra aula, é necessário que esse título seja o mais chamativo possível, o mais interessante possível. Tem gente que tem facilidade para isso, outras pessoas têm muita dificuldade. Às vezes é fácil elaborar um título legal, fazer um trocadilho, uma coisa assim que vai ficar realmente marcada na mente das pessoas. Outras vezes é bem difícil, e aí o que se faz? Se coloca o óbvio, aquilo que necessidade, eu estou falando, vou falar por que eu preciso ser salvo, então meu título vai ser a necessidade de salvação humana. Pronto, não tenho outra ideia. Mas é necessário ter um título. O tema é a essência do sermão, apresentado em uma frase. Tanto o tema como o texto pode vir primeiro. O importante é que quando tanto o tema quanto o texto andam de mãos dadas, ou seja, em harmonia. O tema ou o título tem a ver com o texto bíblico e o texto bíblico tem a ver com o tema. Então, eles andam juntos. Você pode primeiro ler o texto bíblico e depois anunciar o tema ou o título, ou pode anunciar o título e depois ler o texto bíblico. A ordem não tem nenhuma, não vai fazer diferença. O importante é que os dois estejam ali e sejam esclarecidos. Algumas considerações sobre o tema. No sermão temático, o tema é dado pelo pregador. Então, eu tenho um assunto, e aí, em cima desse assunto, eu vou elaborar um título, né? E por que ele é dado pelo pregador? Porque é a sua criatividade quem vai dizer uma forma legal de você chamar atenção para aquele assunto que vai ser tratado. É um temático, ele está baseado em um tema. No sermão textual ou expositivo, o tema encontra-se no texto. Então, do próprio texto, você vai extrair o título para o seu sermão, o próprio contexto da história pode te ajudar a criar um título. Isso quando o sermão é textual ou expositivo. No sermão histórico, biográfico ou narrativo, o pregador tira o seu tema da parte principal da história, e cada ponto do seu sermão deve concentrar-se no tema escolhido. Aí também vai depender muito
de qual vai ser o aspecto que você vai abordar. Você vai pregar, por exemplo, um sermão biográfico que trata da vida de um personagem bíblico, você não vai falar tudo, você vai abordar um aspecto da vida desse personagem. Vai falar sobre a salvação dele, o ministério dele, a comunhão dele com Deus, o chamado dele, etc. Você vai usar um aspecto e vai se concentrar nesse um aspecto dessa biografia. Quando é uma questão histórica também, um sermão histórico, você vai abordar um aspecto de uma história que você está, bíblica, obviamente, que você está tratando de apresentar, certo? Então, e tem que haver coerência. Eu tenho um objetivo, eu tenho um tema, e aí tudo tem que ser desenvolvido para convergir para esse tema e esse título que eu estou abordando. O pregador deve limitar-se a um único tema em cada sermão. Outra vez, é um tema, um objetivo, um assunto somente em cada sermão. Todas as proposições do sermão, o argumento, prova, testemunha, ilustração, etc., devem estar relacionadas ao mesmo tema. Às vezes as pessoas vão trazer alguma ilustração para o sermão, às vezes algum testemunho, uma experiência, que às vezes não tem nada a ver com aquele assunto que a pessoa está falando. Então a gente precisa ter o cuidado de que quando eu vou trazer qualquer coisa fora do argumento bíblico para ilustrar, para deixar mais claro aquilo que eu estou falando, precisa ter realmente a ver com o tema que eu estou tratando. Como encontrar o tema do sermão? Refletindo sobre as necessidades espirituais dos seus ouvintes, o famoso Spurgeon diz em seu livro Discursos nas Mãos aos meus estudantes, considere bem quais pecados são encontrados em maior número na igreja e na congregação. Veja se são vaidade humana, cobiça, falta de amor fraternal, calúnia ou outros defeitos semelhantes. Então, você deve observar quais são as reais necessidades espirituais dos ouvintes, e isso pode ser a motivação para o tema de um sermão. Eu, particularmente, eu estou preparando uma palavra aqui, baseado em uma observação que eu fiz de um entendimento equivocado de um assunto bíblico. Então, em cima disso, eu estou estudando, eu estou preparando para quando eu tiver uma oportunidade tratar desse assunto. Então, a observação vai te trazer ideias para temas. Nas suas leituras devocionais da Bíblia, o pregador não deve alimentar outras almas enquanto mantém a sua própria em uma dieta escassa. Contudo, esta é a falha de muitos pregadores excessivamente ocupados. Uma outra coisa muito importante é que, se nós temos uma vida devocional, se nós lemos a Bíblia todos os dias, se nós temos uma vida de meditação da palavra de Deus, o seu próprio devocional vai te alimentar e vai te trazer temas e assuntos para serem pregados para as pessoas. Então, a vida devocional, o momento devocional é crucial. Eu já tive inúmeras experiências de que uma pregação nasceu ali totalmente de um momento devocional, num momento a sós com Deus, lendo a Bíblia e fazendo o meu devocional. Inúmeras vezes. Então, essa é uma fonte riquíssima e maravilhosa. E como foi dito anteriormente, a primeira pessoa a ser ministrada, a ser abençoada e a ser tratada por Deus com um sermão é o próprio pregador. Então, aquela palavra que eu vou pregar, ela tem que falar primeiro ao meu coração. Ela tem que mexer primeiro com a minha estrutura, com a minha vida, né? Quando isso acontece, aí sim nós estamos preparados para ministrar para a igreja, porque nós já experimentamos, nós já fomos tocados por Deus, o Espírito Santo já aplicou essa palavra na nossa vida para aí poder aplicar a outras pessoas. Então, é importantíssimo que nós mergulhemos no estudo do tema que nós vamos pregar. Isso faz toda a diferença na nossa vida
e no momento que nós vamos transmitir a palavra. Que não vamos estar simplesmente falando sobre algo, nós vamos estar falando de algo que é a nossa própria vida. Então, a leitura devocional diária, pessoal e em família, fornecerá ao pregador temas e questões e o fará descobrir veios de riqueza espiritual em lugares inesperados. Anote cuidadosamente as ideias que surgem nesses momentos. Então, o momento de conversas bíblicas também são momentos em que surgem muitos temas importantes e interessantes. E comigo isso também já aconteceu. Muitas vezes aqui na hora do almoço, do café, estamos conversando, falando da Bíblia, falando de coisas que estudamos, de coisas que lemos, de coisas que observamos na leitura bíblica e, de repente, uma palavra, uma ideia, alguma coisa surge dessas conversas. Então, é hora de anotar, porque esse pode ser um tema para uma pregação. Encontre-o em um tema bíblico geral. O tema bíblico geral é a ideia central ou questão principal que será discutida no sermão. Representa a área ampla e geral a partir da qual vários tópicos específicos podem ser escolhidos para o sermão bíblico. Às vezes, o tema vai vir de uma solicitação. Alguém vai chamar e vai dizer, olha, eu quero que você fale sobre tal coisa, sobre esse assunto. E aí, você já tem o tema, mas você vai precisar buscar a direção de Deus para desenvolver esse tema. Exemplos de temas específicos derivados do tema bíblico geral. Por exemplo, Deus. Eu quero falar sobre Deus. Deus é um tema geral, a Bíblia toda fala sobre Deus. Agora, esse tema geral, Deus, ele tem vários temas específicos. Por exemplo, eu posso falar sobre o amor de Deus, eu posso falar sobre a santidade de Deus, eu posso falar sobre a bênção de Deus, eu posso falar sobre o perdão de Deus, eu posso falar sobre as promessas de Deus, eu posso falar sobre a igreja de Deus. Aqui nós temos apenas alguns exemplos. Então, observe, de um tema, Deus, aqui eu tenho relacionado 6 temas específicos que eu posso falar. Então, quando eu vou falar de Deus, eu quero falar de Deus. Eu não vou falar sobre todos esses temas de uma vez só, em um sermão só. Eu vou elaborar um sermão e vou falar somente sobre o amor de Deus. Eu vou elaborar outro sermão e vou falar somente sobre a santidade de Deus. Eu vou elaborar outro sermão e vou falar somente sobre a bênção de Deus, e assim sucessivamente. Cada sermão, um tema específico somente. E aqui nós temos o exemplo. O tema específico, Deus. Os temas derivados desse tema específico, nós temos aí alguns exemplos. E aqui tem mais um, o Espírito de Deus. Podemos obter temas específicos para o sermão bíblico diretamente da passagem bíblica, encontrando o tema geral da passagem. Esta é a melhor maneira de derivar um tema específico da passagem bíblica, porque o tema corresponde o mais próximo possível à verdade histórica da passagem bíblica, certo? Então, eu vou estudar uma passagem bíblica, e dentro dessa passagem bíblica, a primeira coisa que eu tenho que identificar é qual é o assunto central, o tema principal dessa passagem bíblica. Ah, essa passagem está falando sobre perdão, está falando sobre cura, está falando sobre salvação, está falando sobre comunhão. Identifiquei o tema principal, aí a partir desse tema principal dessa passagem, eu posso ver qual é o tema específico dentro desse assunto principal que eu posso desenvolver nesse texto bíblico, o que esse texto bíblico está desenvolvendo. Exemplos. A passagem bíblica de João 3,16. O assunto principal dessa passagem é o amor. Na passagem bíblica de Gênesis, capítulo 3, de 1 a 6, o assunto principal dessa passagem bíblica é a tentação. Outro exemplo, no texto de Lucas 3, de 21 a 22, o assunto principal é o batismo. Então, observe como cada passagem bíblica tem
um tema, um assunto principal. Eu preciso identificar esse assunto principal para poder desenvolver bem uma pregação expositiva sobre aquele texto bíblico. Uma vez encontrado o tema geral da passagem bíblica, podemos prosseguir para derivar o tema específico do sermão bíblico. Exemplo, eu optei por João 3,16. O assunto principal é amor. Agora, qual é o tema específico que pode derivar daí? Pode ser o amor de Deus, por exemplo. Na passagem de Gênesis 3, o assunto é tentação, o tema pode ser a tentação de Adão e Eva. No texto de Lucas, o assunto é batismo, o tema específico pode ser o batismo de Jesus, ou pode ser o batismo realizado por João Batista. Ó. Mudam o enfoque um pouco. Observe que o tema específico do sermão bíblico é apresentado na forma de uma expressão completa, ou seja, contém um pensamento completo, tá? Isso é importante. E esse tema completo pode ser, às vezes, o título do sermão. O batismo de Jesus é o tema específico daquele sermão e pode ser o título do sermão também. Ler sermões bíblicos de outros pregadores. O pregador deve ter tempo para ler sermões bíblicos de bons pregadores, não apenas no momento em que precisa de algo urgente, mas para alimentar a sua própria alma. Ouvir outros pregadores também pode te trazer à luz sugestões, ideias para algum assunto, para algum sermão, algum tema de sermão. Ao considerar as coisas ao seu redor, o pregador deve ser um observador atento da natureza e dos homens. Tudo o que você vê e ouve deve ser cuidadosamente arquivado em sua memória ou na sua agenda, no seu caderninho, e daí pode surgir um tema. Pedir a Deus por eles em oração. Harrington Evans, em suas regras para fazer sermões, nos dá como primeiro lugar, peça a Deus a escolha. Se a dificuldade de escolher um tema para um sermão se tornar mais difícil, multiplique suas orações. Isso será uma grande bênção. Eu, particularmente, parto desse princípio. Antes de qualquer escolha, de qualquer decisão, de qualquer coisa, eu vou orar e vou perguntar para Deus, o que eu devo falar? Qual é o assunto? Qual é o tema? E aí, depois, eu vou partindo para os outros passos, certo? Sempre a nossa primeira atitude deve ser a oração. Outra vez, quando recebemos um tema específico, aí sim, eu já tenho o tema, eu vou orar em cima dele, buscando a direção de Deus, de como eu devo desenvolvê-lo. Se eu percebo uma necessidade na igreja, ou em algum lugar que eu esteja, e eu quero falar sobre isso, eu vou apresentar isso primeiro a Deus, orar, e saber da direção de Deus se realmente é isso que eu devo falar, e se é, como que eu vou falar, como que eu vou abordar esse assunto. A base bíblica ou o texto. Uma vez que o pregador tenha determinado o propósito e o tema do seu sermão bíblico, este deve ter uma base bíblica. A base bíblica é entendida como a porção na qual o sermão bíblico deve se basear. Nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos usaram passagens do Antigo Testamento como base dos seus sermões. Por quê? Porque não existia ainda o Novo Testamento. E observe que eles não falavam o que vinha na cabeça deles. Eles usavam as escrituras que já existiam na época, o Antigo Testamento, para respaldar a sua pregação. A pregação nos primeiros séculos era geralmente expositiva, na qual uma longa passagem era usada como texto. O texto foi restaurado ao seu devido lugar na época de Martinho Lutero e durante a Reforma. Desde a época de John Wesley, os textos mais curtos eram os favoritos. Então, uma pregação expositiva é o melhor tipo de sermão que existe, e aqui nas nossas aulas nós não vamos nos deter muito em identificar como é tal tipo de sermão e quais são os tipos de sermões que existem, vamos mencionar,
Mas na hora que você está pregando, para quem está ouvindo, não importa qual é o tipo de sermão que você está pregando. O importante é que o sermão alcance o objetivo, seja efetivo e seja eficaz. Agora, de todos os tipos de sermão que existem, o melhor, o mais recomendado é o expositivo. De uma forma bem simples, o sermão expositivo é aquele que vai utilizar um texto bíblico e vai explicar esse texto bíblico, vai dizer o que esse texto bíblico significa. A grande vantagem desse tipo de sermão é que ele te obriga a ficar no texto. Você não pode sair e você não pode ficar inventando coisas ou criando coisas fora do texto ou coisas que o texto não diz. Ele evita que você faça alegorias ou faça o texto dizer o que ele, na verdade, não diz, né? Então, o texto é a base do sermão. Sem um texto bíblico, você não tem um sermão. As Sagradas Escrituras são a autoridade do sermão. O texto deve ser mantido em harmonia com o tema do sermão. Eu não vou pregar sobre a Bíblia, eu vou pregar a Bíblia, ok? Isso precisa ficar muito claro. Eu não vou pregar sobre um texto bíblico, eu vou pregar o texto bíblico. Isso significa que eu tenho que deixar entendível e claro para as pessoas que estão ouvindo o que aquele texto bíblico realmente significa, o que realmente ele está dizendo. Em todos os sermões, o pregador procura textos para respaldar, apoiar os seus argumentos e ilustrar os seus pontos. Então, os outros textos que eu uso durante uma pregação são para ajudar a explicar o tema desse texto principal que eu estou usando. Porque, como diz uma regra da hermenêutica, Bíblia se explica com Bíblia. Às vezes aqui está dizendo uma coisa e um outro texto vai me trazer uma outra informação que me ajuda a entender alguma coisa nesse texto. Então, em todos os sermões, o pregador procura textos para respaldar, apoiar os seus argumentos e ilustrar os seus pontos. Geralmente, num sermão expositivo, histórico, biográfico ou narrativo, há menos textos bíblicos usados como apoio do que um sermão temático ou textual, certo? Por quê? Porque o sermão expositivo, geralmente, ele vai se deter exclusivamente naquele texto que eu li. No caso do histórico e biográfico, também. Agora, por exemplo, eu tenho que considerar que nem todas as informações históricas, às vezes, estão num único texto. Nem todas as informações biográficas estão num único texto. Às vezes, eu preciso recorrer a outros textos, mas é menos. Já o sermão temático ou textual, ele vai sim utilizar, ele pode sim utilizar mais textos bíblicos para explicar, para apresentar, para anunciar aquela verdade que está sendo dita ali. É necessário que o pregador estude a passagem antes de começar a construir o sermão. Passo número 1. Antes de fazer qualquer coisa, de preparar um esboço, de qualquer coisa, eu preciso estudar a passagem bíblica que eu vou pregar. Preciso entender qual era o contexto, o que significam aquelas palavras, o que significam aquelas expressões, o que realmente se quis dizer com aquilo que está escrito ali. Então, estudar é fundamental. Passos para analisar o texto. Leia a passagem pela primeira vez para descobrir o tema e a história. Se é uma passagem narrativa ou os principais aspectos, se for uma passagem didática. Divida a passagem em parágrafos. Em seguida, leia cada parágrafo, extraindo de cada um a ideia central ou a frase temática. Essa etapa fornece os pontos principais do sermão bíblico, já vai te ajudando. Então, eu leio o texto, qual é a ideia principal desse texto? Qual é o tema central desse texto? Aí depois, eu divido em parágrafos. Qual é a ideia central de cada parágrafo? Isso já vai facilitando muita coisa. Leia o parágrafo quantas vezes forem necessárias para descobrir ideias secundárias que apoiem, explicam
expliquem ou desenvolvam a ideia principal. Este passo lhe dará os subpontos do sermão bíblico. Então, é necessário ler, é necessário estudar. E aí, a introdução. Vamos agora começar a trabalhar especificamente nesse ponto importantíssimo do sermão. Eu já defini um tema, pensei em um título, eu já tenho um texto bíblico, eu já li o texto, eu já vi qual é o tema do texto, eu já separei em parágrafos, eu já identifiquei o tema de cada parágrafo. Então, agora eu vou começar a elaborar realmente o esboço. E um detalhe, gente, esboço não é texto. Tem gente que faz um texto de 10 páginas para ler lá no púlpito. Não, isso não é sermão. Isso é um discurso. O sermão é um esboço. É ali que eu vou colocar os pontos principais, as ideias principais e vou desenvolver isso na hora da minha pregação. Não é um discurso, não é um texto. Então, a introdução, ela deve ser curta, interessante e precisa. Além disso, a introdução deve ser simples e bem ligada à mensagem que se segue. A introdução é para um sermão o que a decolagem de um avião é para a aviação, assim como a aplicação do sermão e a aterrissagem é a aterrissagem do avião. Ambos são os elementos mais críticos para o passageiro na companhia aérea, bem como para o ouvinte de um sermão. Então, essa ilustração aqui é muito fácil. A introdução é a decolagem do avião, o corpo do sermão é o voo e a conclusão é a aterrissagem. E é assim que um bom sermão deve estar estruturado. E aí, pensando nisso, nós observamos que a decolagem não é muito demorada, ela é rápida. O percurso é longo, o desenvolvimento do voo é longo. E a aterrissagem também geralmente é rápida, ela não demora. E é isso que nós temos que ter em mente quando nós vamos elaborar o nosso sermão. Você pode começar com uma história, um testemunho, uma definição de significado de palavras, uma notícia, um comentário do texto bíblico, etc. Existem muitas coisas aí que você pode utilizar para começar a sua fala, a sua introdução. Depois deve vir a tese ou a proposição, que é uma declaração resumida daquilo que você pretende explorar naquela pregação. A tese, nós a chamamos de oração-chave do sermão bíblico. A tese é o coração do sermão. A tese nos leva ao arranjo do sermão. Da mesma forma, muitos afirmam que a tese é o centro integral do sermão. A tese promove a estabilidade da estrutura, a unidade de pensamento e a força do impacto. Constitui uma das obras mais importantes da preparação do sermão bíblico. E muitas pessoas aqui têm dificuldade nisso. Na verdade, não é difícil. Se eu já sei qual é o meu tema, meu assunto, qual é o assunto principal daquele texto, a tese é uma afirmação, uma hipótese sobre aquele assunto que eu vou desenvolver. Agora, uma coisa que a gente precisa ter cuidado aqui na tese é que tem gente que às vezes quer já apresentar todos os pontos do sermão aqui na tese. Não. Aqui eu vou apresentar o assunto, não a explicação do assunto. A tese é a afirmação da forma mais concisa e clara possível através de uma frase gramaticalmente completa do tema que será pregado no sermão. É o tema expresso em uma frase gramaticalmente completa, clara e concisa que resume o conteúdo da mensagem e anuncia o rumo a seguir ou o propósito a ser alcançado. E aí, depois que eu tenho a minha tese, a minha proposição, aí vem o próximo passo, que é a pergunta-chave, ou a sentença interrogativa. É a pergunta feita à tese do sermão. Por isso que é importante ter uma tese. Se você não tem a tese, você vai perguntar para quem? Né? A pergunta é feita à tese, de cujas respostas se obtêm as principais divisões do sermão bíblico. E aí está outra coisa importante.
Se eu tenho a pergunta, a resposta a essa pergunta serão os pontos do meu sermão. É uma palavra que governa e dirige o plano do sermão bíblico. A sentença interrogativa nos guia através das principais divisões do sermão bíblico. Exemplos. Aqui um exemplo, o título é Conhecer Deus. Texto básico, João 17:3. Introdução. A Bíblia diz que felizes os que conhecem ao Senhor. As pessoas que conhecem a Deus são fortes e ativas. E Jó declarou: eu te conheci de ouvir. Então, aqui eu estou iniciando esse exemplo desse sermão, desse esboço, com a declaração, a menção de vários versículos que tratam do tema conhecer Deus. Agora vem a tese. Observe, no esboço, eu deixo claro para mim, eu especifico para mim que estou pregando para qual é a tese. Então, eu posso colocar ali um símbolo, cada um tem a sua maneira. Ou eu escrevo tese, ou eu coloco só a letra T, ou eu coloco uma flechinha, ou um asterisco. Eu identifico de alguma forma que aquela expressão, aquela afirmação é a minha tese. Eu não preciso dizer para as pessoas que estão me ouvindo, por exemplo, agora eu vou te dizer a tese. A tese desse sermão é tal. Não, eu não preciso dizer isso. Eu preciso simplesmente afirmar a tese. Eu sei que é a tese. E quando eu afirmo, isso vai ficar estabelecido na mente de quem está ouvindo, e ele não precisa saber que aquilo é a tese do sermão, certo? Porque tem gente que vai pregar e diz introdução, desenvolvimento, conclusão. Eu não preciso dizer isso, né? Aí toda a introdução. Agora, a nossa tese é tal, a nossa sentença interrogativa é tal, nossa sentença de transição é tal. Não, eu não preciso dizer isso. Eu vou falar a tese, eu vou fazer a pergunta, eu vou fazer a transição, mas eu não estou dizendo, anunciando que eu vou fazer isso, tá bom? Então, a Bíblia está repleta de indicações de que Deus quer ser conhecido e o ser humano precisa conhecer a Deus. Qual é o tema? Conhecer a Deus. Eu comecei com uma frase que mostra vários textos que falam sobre conhecer Deus. Qual é a minha tese? A Bíblia está repleta de indicações de que Deus quer ser conhecido e o ser humano precisa conhecer a Deus. Aí a sentença interrogativa. Como podemos conhecer a Deus? Ou então, outra pergunta que eu poderia fazer: onde podemos conhecer a Deus? Outra pergunta: por que precisamos conhecer a Deus? E ainda outra: quando devemos conhecer a Deus? Cada pergunta dessas é para um sermão. Então, se eu vou perguntar como podemos conhecer a Deus, nesse sermão, eu só vou responder essa pergunta. No próximo, eu posso continuar falando sobre conhecer a Deus, mas aí eu vou fazer a pergunta: onde podemos conhecer a Deus? E eu só vou responder esta pergunta. E eu continuo ainda, e no próximo sermão eu posso perguntar por que nós precisamos conhecer a Deus. E no meu sermão, responderei somente esta pergunta. Espero que isso tenha ficado super claro. Para cada sermão, uma pergunta somente. O texto me permite, e a tese me permite fazer muitas perguntas. E essa é uma vantagem de você usar a estrutura, como nós estamos estudando aqui para elaborar um sermão, porque de um mesmo texto você tem inúmeros sermões, inúmeros, só porque ele é direcionado por uma pergunta, ok? E ainda, a pergunta dependerá do objetivo ou do propósito do pregador. E aí é outra coisa que precisa estar alinhada. Qual é o meu objetivo? Que as pessoas entendam como elas podem conhecer a Deus. Eu quero que as pessoas saibam como conhecer a Deus. Então, óbvio que eu não posso escolher como pergunta para a tese onde conhecer a Deus, o porquê conhecer a Deus. Se eu quero que eles aprendam como, a minha pergunta tem que ser como. A pergunta sempre tem que estar de acordo com o meu objetivo.
Aqui um outro exemplo de uma introdução. Junto ao poço é o título. O título está, a palavra está baseada em Gênesis, capítulo 16, de versículo 1 a 14. Introdução. Poço é uma fonte de água. Cavar ou encontrar um poço no deserto era vital. Um poço era algo tão importante que pertencia a uma pessoa. Houve disputas e conflitos pelos poços. A vida dependia de um poço. Então, observe que a minha frase inicial aqui, para começar minha introdução, eu estou falando de poço, porque o meu tema é junto ao poço. O texto de Gênesis fala de um poço. Então, eu explico o que é um poço, as dificuldades de cavar e encontrar, fazer um poço no deserto, as disputas que havia por causa de um poço e que o poço era propriedade de uma pessoa. Eu dei uma visão geral sobre um assunto que eu quero tratar e que vai despertando a curiosidade das pessoas sobre um poço. A minha tese, observe que aqui ó, está sinalizado somente com uma letrinha T. Aí você tem a liberdade de sinalizar a tese no seu esboço da forma como você achar mais conveniente, ok? E outra vez, quando você for anunciar a tese, você não precisa dizer que é a tese. Quando olhamos para a história bíblica, descobrimos que junto aos poços, coisas importantes e notáveis aconteceram na vida das pessoas. Porque aqui junto desse texto, desse poço de Gênesis, aconteceram uma série de coisas importantes. Então, qual é a minha tese? Junto ao poço acontecem coisas importantes. E aí já fica na cabeça da pessoa, poço no sentido literal ou poço no sentido figurado? A pergunta para a tese, o que pode acontecer junto ao poço? Eu disse que no poço pode acontecer coisas importantes. O que pode acontecer junto ao poço? E aí, olha a resposta dessa pergunta. Aqui não tem sentença de transição, poderia colocar. Vamos identificar neste texto o que pode acontecer junto ao poço. Poderia colocar essa sentença de transição. Aqui não foi colocada. Então, o que pode acontecer junto ao poço? Em primeiro lugar, junto ao poço, o Senhor nos encontra. E aí, algumas referências bíblicas do texto que nós lemos e de outros textos que vão mostrar que o poço era o lugar onde Deus encontrava pessoas. Em segundo lugar, é onde podemos contar a nossa história. Isso está no texto que nós lemos, de Gênesis 16, e está em outra referência também. Junto ao poço é onde o Senhor nos dá instruções, tanto no texto original que nós lemos, quanto em outros textos. Quarto é onde Deus faz promessas. Quinto, onde podemos invocar o Senhor. Sexto, é onde Deus é conhecido. Nossos olhos são abertos. Então, aqui nós temos várias respostas para essa pergunta. O que pode acontecer junto ao poço? E aí nós descobrimos aqui coisas maravilhosas que a Bíblia nos diz que aconteceram junto a um poço. E aí finalizamos aqui, não chegamos na conclusão, mas eu creio que já deu para você ter uma ideia de como essa estrutura é importante e como seguir esses princípios dessa estrutura facilita imensamente a nossa vida quando vamos pregar e principalmente aqueles que estarão ouvindo esta palavra, porque, óbvio, vão entender. O que acontece junto ao poço? Está clara a pergunta, está nítida, já está dita na cabeça das pessoas. E essa é a curiosidade, é isso que as pessoas querem saber. Qual é a resposta? É isso, isso, isso e isso. Pronto, ponto final. Então, creio que ficou claro a importância dessa estrutura para a nossa pregação. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.